pessoal, vamos chegando, que a nossa live vai começar. Birras, como lidar com elas. Vamos aprender hoje a lidar com as birras, hein? Hoje precisam aprender. Tá. Pronto, deixei fixado aqui, agora vocês podem interagir à vontade. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho e a gente já vai começar, tá bom? Já tô com meu roteirinho aqui pra não sair do foco, porque às vezes quando eu começo a conversar eu falo um pouquinho demais. Eu gosto desse assunto, é bem legal, eu acho que vai ser bem engrandecedor para todos vocês. Vamos lá. É a nossa primeira live daqui, né? Primeira live, vamos ver se esse horário vai ser bom pro pessoal. Vamos ver. Vamos lá. A Sandra entrou aqui. Acenei pra Sandra. Legal. Quem já assistiu o primeiro vídeo que eu fiz sobre birras, parte 1, lá a gente falou sobre por que as birras acontecem, né? Lá deu para entender bem essa questão da birra, né? Que na verdade é uma descarga emocional que acontece. Então, é uma sobrecarga, né? Que até os adultos passam, apesar de ser mais comum nas crianças. Porém, nós como adultos também temos algumas birras aí, né? Quem assistiu o primeiro vídeo sabe do que eu tô falando. Então vai ficar um pouco mais fácil pro pessoal entender. Mas aqui vocês vão entender tudo, galera. Tá muito legal o assunto. Então eu vou esperar aqui só até as 8h05 e a gente começa o vídeo, tá bom? Mais 3 minutinhos aí. Esperar o pessoal chegar. Se não chegar, nós vamos aqui até o fim com quem estiver aqui, tá bom? E é isso aí, vamos lá. Vou esperando mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente já começa. Oito e 3, tô ansiosa, quero conversar logo com vocês. Vamos lá. A Sandra Rodrigues. Sandra Rodrigues, você tem filho pequeno, Sandra? Qual a idade dos seus filhos? Fala pra gente. Vamos lá. Mais um minutinho e a gente começa. Vamos lá. Três filhos. Também sou filha de uma mãe de 3 filhos. É um desafio, mas ela conseguiu nos criar com muito êxito, né? Qual a idade deles? Tem alguém aí aprontando, fazendo birra? Bom, pessoal,
Vamos começar então oficialmente aqui? Vamos lá? Sandra tem um filho adulto. 24 anos. Vai falando aí, Sandra, vai falando aí, tá? A gente vai conversando. Eu vou começar aqui então, tá bom? Enquanto a galera chega aí, é assim mesmo. Vamos lá. Idade legal, hein? Adolescentes. E é interessante porque a gente vai falar aqui sobre birra, que é algo que acontece com as crianças menores, mas os adolescentes têm um tipo de birra diferente, né? E algumas coisas aqui, é isso que eu gosto, gente, da educação positiva, porque a maioria das coisas que nós falamos aqui, elas funcionam para todas as idades, inclusive para os adultos, porque na verdade a mudança começa primeiramente com a gente, e esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Então eu tenho certeza que vai ser muito agregador para você, Sandra, você vai gostar. Vamos lá então. Como eu falei lá no primeiro vídeo, eu terminei falando sobre ceder a birra, que não é uma opção, né? E aí eu deixei no ar. Como então lidar com essa situação? Se eu não deveria ceder, o que eu faço? Gente, eu já tive momentos de birra com a Betina. Ela não tem nem 2 anos, tá? E já é uma criança que tem um temperamento bem forte. E essa questão do temperamento é muito interessante, porque quando você conhece um pouco o temperamento do seu filho, você consegue ajudar ele em alguns aspectos. Quero muito falar também sobre isso mais pra frente com vocês. Mas vamos entrar aqui no assunto, tá? Drakers, que foi um dos primeiros professores que falou sobre educação parental, ele tem uma frase que ele diz para os pais: fala menos e age mais. E isso é verdade. A gente, como pai, nós temos essa tendência quase que automática, né? De falar muito e querer explicar e mostrar o motivo do filho não fazer aquilo. É uma coisa meio que nossa mesmo. Mas, enfim, às vezes isso não é a melhor opção. Então, eu não preciso então falar tanto, eu tenho que agir. Só que também não adianta nós como pais agirmos num momento muito estressante, porque você acaba passando isso para o seu filho, né? Essa emoção que você está sentindo ali no momento é transmitida para o seu filho. Então isso é bem complicado, porque eles sentem, gente. Não adianta, as crianças sentem, qualquer pessoa sente. Se você entra num ambiente mais pesado, as pessoas vão perceber, quem tá ali vai sentir, tá? Então, vou falar uma coisa que eu já falei aqui para vocês em outros vídeos. O sentimento por trás do que você faz, do que eu faço, ele é muito mais importante do que o que a gente está fazendo. Então, se eu chego com meu filho estressado, com raiva, magoado, ele vai sentir isso. Então, se eu me acalmo antes e chego com ele com amor, mesmo diante de uma situação difícil, ele também vai sentir isso. E isso acaba conseguindo fazer com que ele se acalme, tá? Diante de qualquer situação. E isso funciona com qualquer um, tá? Inclusive com casais. Então, se eu mudo a maneira, o diálogo que eu falo com o meu esposo, ele vai perceber, ele vai sentir, e com certeza se ele tinha uma resposta meio pesada, pronta ali para te dar, ele vai mudar já o jeito de te responder, porque você chegou com carinho, você chegou com amor. Então, gente, isso é muito bacana, porque realmente o sentimento por trás do que a gente fala, das nossas ações, ele conta muito e é muito importante, tá? Então você pode segurar um bebê que está ali chorando e levar ele para o carro, por exemplo, só que de uma maneira calma, de uma maneira gentil, com firmeza, né? Você precisa também ter essa firmeza. Só que para isso você tem que estar calmo, você tem que ter ali respirado bastante, tá? Primeiro.
tá bom? Porque, como eu disse, não vai adiantar você fazer isso nervoso, vai ficar pior, tá? Deu uma travadinha aqui, acho que já voltou, né? Vocês estão me vendo, né? Tranquilo, então vamos lá. E é muito legal também que esses momentos, assim, de estresse, de descarga emocional, você pode aproveitar posteriormente para aproveitar e já nomear os sentimentos para as crianças, para elas começarem a entender. Ah, você está muito chateado porque nós não compramos tal coisa e tal. Então ela vai entender que aquele sentimento é o sentimento de quem está chateado. Ela vai entender que ela estava magoada, ela vai entender que ela estava irritada. É uma oportunidade também que a gente tem para ensinar isso para eles, tá? Mas isso tudo depois que todo mundo já estiver mais calmo. Vou tomar uma água aqui que eu fiquei meio rouca. Pronto. Então vamos lá. Então agora eu vou dar 3 razões aqui para vocês verem como que o sermão ele não funciona no momento de birra, tá? Então vamos lá. Primeiro, ninguém consegue pensar quando o cérebro ele está inundado de emoções. Ninguém, gente, pode ter a idade que for. Se eu estou muito chateada com alguma coisa, eu falando de mim agora. Se eu estou muito chateada, frustrada com alguma situação, gente, eu não consigo pensar direito. Então não adianta alguém querer conversar comigo naquele momento que eu não vou estar ali naquele momento, entendeu? Eu vou estar realmente muito magoada, posso até falar besteira se alguém chegar para mim naquele momento. Então, não adianta você querer vir com sermão no momento de uma birra com a criança, porque não vai funcionar. Segundo motivo, as palavras no momento como esse, elas acabam funcionando como um combustível. Você está jogando lenha na fogueira, sabe aquela expressão que a gente conhece bem? É como se você realmente jogasse combustível no fogo, na chama. Então a criança já está ali nervosa, estressada. Você vai jogar mais coisa ali no meio que ela não vai entender muito bem, porque ela vai estar chorando, gritando, vai piorar a situação. Então, você acaba aumentando o caos que já é a birra, tá? Terceiro ponto, gente. O silêncio, ele previne um segundo ataque. De quem? O nosso. Então, a melhor coisa que nós fazemos num momento como esse é realmente ficar quieto, ficar mais em silêncio. É melhor do que você realmente falar alguma besteira e acabar piorando a situação, tá bom? Depois que todo mundo se acalmar, que a criança se acalmar o suficiente para ela estar apta para te ouvir, para te escutar, também não é ideal que você de cara já repreenda ela naquele momento, tá? Ela precisa de validação dos sentimentos dela. Ela precisa que você respire junto com ela, que ela tenha tempo para reativar o cérebro dela, porque ela ficou muito estressada naquele momento, então ela não vai estar ainda pronta para aprender com a situação. Então o ideal seria realmente ela ter esse tempo para realmente entrar de volta em cena, conversar com você. E com o tempo, eles acabam aprendendo a confortar essas emoções difíceis, né? As próprias emoções delas, elas vão aprendendo com o tempo. Então, isso é bem interessante. E agora, vamos para a prática real. Deixa eu virar aqui certinho com vocês. Vamos falar aqui do cérebro, mais um pouquinho para vocês entenderem. Ó, o pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos. Já falei algumas coisinhas, mas o principal vocês não perderam. Alguns pesquisadores da neurociência, eles explicam que quando nós surtamos,
tá? E todos os pais fazem isso de vez em quando, né? Todos os pais têm um momento em que eles surtam. O córtex pré-frontal, ele se desconecta, tá? E o que o córtex pré-frontal, qual que é a função dele? Ele te ajuda a pensar racionalmente. Então, por exemplo, quando acontece isso de você estar muito estressado, você teve um surto ali naquele momento de muito estresse, ele se desliga, ele te deixa na mão, basicamente. E aí você fica com sinais vindos da parte do cérebro somente responsável pela emoção e pela sensação física. Então a parte racional ela fica totalmente de lado. E como todos os seres humanos, nós possuímos os neurônios espelho, né? O que são os neurônios espelho? Já falei aqui com vocês, né, sobre eles. Basicamente a pessoa está fazendo uma coisa e os neurônios eles acabam olhando e fazendo igual. Se você tá tendo um surto, perdeu sua parte racional ali, o córtex desligou ela, o que vai acontecer? Os neurônios espelho vão ativar. E vocês podem ter certeza que a birra, ela é contagiosa, gente. A birra, a raiva, elas são contagiosas. E nenhum de nós faz o nosso melhor quando nós estamos irritados. É bem complicada essa questão. Então, por isso que é tão importante se acalmar primeiro diante de uma situação de birra, para você tentar, né, ajudar o seu cérebro ali a voltar em si. Ele precisa se reconectar, ele precisa se reintegrar ali para você conseguir lidar com a birra naquele momento. Então, esse é o primeiro passo, já anota aí. Esse é o primeiro passo para você lidar com a birra, tá? Seja com a sua ou com a do seu filho, tá? Se acalmar. Esse é o primeiro passo. Respirar fundo, por exemplo, e contar até 10 é algo que ajuda bastante. Tem pesquisadores que também falam sobre isso, que a respiração focada e calma, né? Aquela que a gente conhece. Respira fundo e se acalma. Isso é comprovado que ajuda o cérebro a se integrar novamente. Então, o cérebro se reconecta e aquela habilidade de pensar claramente e de procurar por soluções reais e plausíveis que antes você não estava conseguindo encontrar, ela é restaurada. Então, a respiração focada, ela pode te ajudar muito. Eu sou uma pessoa que perco a paciência fácil, então quando a Betina tá um pouco mais difícil, por exemplo, eu faço esse tipo de respiração, me ajuda bastante. É engraçado, porque eu não acreditava muito nisso. Mas hoje eu acredito, porque funciona. Então eu respiro fundo e na frente dela, porque isso é legal. Ela vai aprendendo comigo a lidar com aquela sensação, com aquele momento, com aquela situação. Então ela vê que eu não gostei daquilo, eu olho para ela, respiro fundo. Mais uma vez, até você se sentir melhor, tá? Porque não adianta, gente, não adianta você querer ajudar o seu filho naquele momento se nem você tá conseguindo lidar com a situação, tá? Então, esse é o primeiro passo. Você precisa se acalmar, tá bom? Então, depois que você conseguiu se acalmar, uma vez que você teve tempo de se acalmar, agora é o momento que você precisa ajudar o seu filho a se acalmar também, tá? Ajudar eles a fazerem o mesmo, porque eles precisam da nossa ajuda, principalmente os pequenos, porque a regulação emocional, ela é uma habilidade que leva muito tempo para ser dominada, e eu comentei isso em um dos posts aqui. Acho que no primeiro vídeo também eu falei sobre isso. Essa parte do cérebro responsável pela regulação emocional, ela leva muitos anos, por exemplo, entre 20 e 25 anos de idade, quando a pessoa chega nessa idade, é que ela está tendo a maturidade nessa parte do cérebro, então realmente leva muito tempo, tá? Por isso que eu digo, até os adultos
é difícil para nós controlar as emoções. Imagina para uma criança que acabou de nascer, que tem ali 5 anos, 6, 7 anos. Eles são sementinha nesse mundo, gente, com muita coisa para aprender, crescer. Então, para eles é muito, muito, muito mais difícil do que para nós. Você precisa se lembrar disso. Eu preciso me lembrar disso todos os dias. Olhar para a Betina e lembrar. Ela ainda é uma criança, ela não sabe de tudo. Ai, vamos ter paciência, porque você vai ensinar para ela, ela vai olhar para você para aprender tudo isso, tá? Então, como que eu posso ajudar o meu filho a se acalmar, tá? Vou te dar algumas dicas aqui. Se o seu filho tem 3 anos ou mais, é uma criança já que tem bastante conhecimento, você consegue conversar, explicar, é muito mais fácil nessa hora. Então, você pode usar a pausa positiva, por exemplo. Essa técnica, eu já fiz um vídeo aqui, quem quiser assistir depois, está super explicativo, gente. Eu entreguei tudo lá naquele vídeo sobre a pausa positiva. Bem legal. E lá nesse vídeo eu explico certinho como ela funciona, mas basicamente a pausa positiva é um momento, é uma oportunidade, um momento que você dá ali para o seu filho e para você também, os adultos podem usar também, para ele se acalmar antes de você conversar com seu filho, tá? Então essa técnica, essa ferramenta, ela funciona bem para quem tem 3 anos e meio para frente, tá? Com adolescente, você pode tentar usar essa técnica também. Você pode oferecer para ele esse espaço que ele tenha, tá bom? Se for crianças menores de 3 anos, aí a gente já considera bebê ainda, né? Então elas entendem, só que elas ainda são, como eu posso explicar? Elas ainda não conseguem lidar tão bem quanto os maiores, né? São crianças que ainda têm carência de pai e mãe muito forte. Então, para as crianças menores de 3 anos, que são até as que mais fazem birra, porque elas têm ainda quase 0 de regulação emocional, você tem que focar no conforto, tá? Então, essa criança, ela precisa do toque gentil, ela precisa de uma respiração rítmica, então é algo que funciona você fazer na frente dela. Tem algumas que acabam imitando com o tempo e veem que funciona, que ajuda naquele momento difícil. Algumas não vai funcionar de forma alguma, mas para você vai funcionar, tá? Uma música suave, enfim, você também pode permitir que a criança expresse os sentimentos dela, não tem problema nenhum. Até que eles se dissipem, que eles vão embora sozinhos, sem tentar mudar aquilo ou resolver aquilo, tá? Não precisa interferir. E se você estiver calmo o suficiente, você pode sentar ali perto da criança, próximo a ela, né? Pode falar se você quiser, filha, mamãe vai ficar aqui perto. Se você precisar, eu estou aqui. Eu te amo. Né? Deixa a mensagem de amor bem clara e senta ali perto, não interfere, fica ali mandando essa energia amorosa que você tem ali para ele e em algum momento eles acabam cedendo. Mas deixar bem claro aqui para vocês, isso vai ter muito a ver com o temperamento do seu filho, tá? Porque algumas crianças, elas parecem que dão mais trabalho, mas não é questão de trabalho, é uma questão realmente de temperamento, tá? Isso é totalmente normal. Então não rotula o seu filho de difícil, de mal comportado, tá? Não é isso. Cada criança tem um jeito de ser e tá tudo bem, tá, gente? Aqui em casa, por exemplo, a Betina, ela é bem sanguínea, ela é uma criança que, uau! Ela gosta de uma cena, gente. E olha que eu vou te dizer, ela gosta de uma cena, não é fácil. Mas sabendo disso, eu uso algumas coisas que funcionam com o temperamento dela. Por exemplo, se você também tem uma criança meio sanguínea aí, a Betina, ela, com distração, resolve muita coisa nessas questões aí.
Então, sim, você tem que deixar ele expressar seu sentimento, mas você pode, depois que ele vai se acalmando, tenta mostrar outra coisa, redireciona aquela criança. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu uma vez que nós saímos. Nós fomos numa loja que tinha uma escadaria enorme, só que essa escadaria não era segura, né? Não era nada segura. Então, aí vocês já imaginam, né? Nós tivemos que subir, nós precisamos subir. Ela adorou aquele negócio de ficar subindo de escada. E chegou lá em cima, ela se entreteu com as coisas que tinha lá, daí a gente precisou descer, ela achou o máximo descer a escada, e aí, claro, né, como vocês podem imaginar, ela queria ficar fazendo isso o tempo todo. E aí o Paná, que é o meu marido, né, o pai dela, foi no caixa, e ela não queria sair de perto da escada, e eu comecei a ficar tensa, né, eu falei, e agora? O que eu faço? Primeira coisa, quando você tá em público, você tem que fazer uma escolha, porque se você se importar muito com as pessoas ali ao redor, você não consegue lidar bem com a birra, tá? Então você tem que meio que desligar, assim, das pessoas que estão perto, você tem que pensar, eu vou fazer a minha parte, esquece que tem pessoas ali, esquece, foi o que eu fiz. Eu resolvi esquecer que tinha gente ali perto, agachei perto dela, falei, expliquei, filha, a escada é perigosa e nós precisamos ir embora. Eu vou esperar você se acalmar. E eu fiquei ali perto dela, né, impedindo ela de subir a escada, porque realmente era perigosa. Não tinha condições de eu ficar subindo e descendo, gente. Aquela escada não dava. E eu esperei ela dar uma acalmada. Ela chorou pra caramba. Fez a cena ali dela, né, pra quem quisesse ver e ouvir. E eu fiquei ali, calma, até que ela meio que foi desistindo, foi se acalmando. E aí eu peguei ela no colo, ela ainda estava meio nervosa, porque a Betina realmente é assim, não é uma respiração rítmica na frente dela que resolve, mas me ajuda e eu sei que com o tempo ela vai aprender a fazer igual, então eu não deixo de usar. E peguei ela no colo, fui para lá, fui mostrando outras coisas que tinha na loja, ela foi meio que esquecendo a escada, é um exemplo, tá? Que com ela foi funcionando. E aí a gente foi, encontramos o pai e fomos embora. E foi assim, gente, entre outras situações que eu já vivi. Então é um exemplo que funciona com ela, que é uma criança bem sanguínea. Poderia sim ter pegado ela no colo, já fiz isso outras vezes, em outros momentos, de pegar no colo e ir pro carro sem falar muito, sem explicar, porque não adianta, não resolve conversar com ela no momento desse, ela fica bem estressada. Então eu já fiz isso de simplesmente pegar no colo. E olha que ela é do tipo de criança que se joga no chão e faz o peso ali no chão para não pegar. Então é bem complicado, mas a gente consegue. E o choro, ele é uma comunicação dos bebês para os bebês, né? Não é necessariamente um mau comportamento, gente, mas é uma forma de comunicação para as crianças menores. Então, às vezes, a resposta apropriada para um momento como esse é deixar liberar a atenção, não tem muito o que fazer. A criança às vezes precisa disso, né? Se a gente às vezes precisa chorar, né? Fala assim, ai, chora, chora, libera isso. É isso mesmo, libera, deixa passar isso daí, deixa... A gente precisa, então você tem que olhar para o seu filho como alguém que está realmente aprendendo a lidar com tudo isso, tá bom? E uma coisa muito importante é que você precisa sempre se certificar de que o bebê está bem, que ele está seguro, porque o choro também pode ser uma forma de falar outras coisas, né? Nem sempre é só uma birra, pode ser que, sei lá, um bichinho picou, alguma coisa, não sei. Você tem que saber que tá tudo bem, saber que tá seguro, né? Que não tem nada ali que machuque ele, e aí sim você decide o que você vai fazer naquele momento, tá? As crianças pequenas, elas aprendem a gerenciar as emoções dela mais rápido, tá? Quando elas têm tempo para praticar isso. Então, quando você propicia ali um ambiente seguro, um ambiente de compreensão, elas vão aprendendo a lidar com isso. Então, em casa é um ótimo ambiente que você pode
usar, né, para ajudar elas a realmente encontrar realmente a lidar com essas emoções. Então elas vão aprendendo, não se preocupem com isso. E agora falando um pouquinho sobre as crianças de 2 anos, que é o meu caso, né? Minha tia tá quase fazendo 2 anos. Eu sei que é uma idade bem difícil, né? É uma idade em que elas podem ser, como eu posso dizer, um perigo, né, para elas mesmas. Eu ouvi o relato de uma mãe que disse que a filha dela batia a cabeça no momento de birra. Ela se batia mesmo na parede, onde ela tivesse, ela ficava tá. E ela tava desesperada. O que eu faço? Porque ela tá fazendo no meu momento de birra e ela começa a se machucar. E eu sei que você às vezes precisa deixar expressar o sentimento, mas eu não quero que ela se machuque. Claro, não quero. Ninguém quer que o filho se machuque e a gente não pode realmente deixar isso acontecer. Por isso que eu disse, propicia um lugar seguro. Então, o que essa mãe poderia fazer num momento como esse? Né, quando a criança ela fica um pouco raivosa, né, começa a morder ou taca objeto no chão, enfim, se bate com essa menininha. Gente, o ideal é que você pegue a criança, né, estando calmo, respira, não passa o estresse para o seu filho. Pega ele com firmeza e leva ele para um lugar onde você sabe que ali vai estar mais seguro. Certifica que não tem nenhum objeto ali que ele possa tacar no chão, tá? E coloca ali um tapete macio, um sofá com almofada, enfim, um lugar onde realmente não vai acontecer esse tipo de coisa. As crianças de 2 anos, elas estão desenvolvendo autonomia. É uma fase onde elas estão realmente, elas querem esse direito de fazer as próprias escolhas. Isso é normal, tá? É a fase dos 2 anos que todo mundo comenta, mas é difícil, mas também é uma habilidade muito bonita, muito gostosa que eles estão aprendendo. A gente só precisa ter calma e paciência para lidar com isso. Então pode ser sim um pouco mais difícil, tá? Por causa disso. Mas eles aprendem, leva um tempo, mas se nós agirmos com gentileza, com firmeza com eles, eles vão aprender, eles vão captar a mensagem de que nós não podemos ser manipulados com birras, com choros e ameaças, tá? Mas leva tempo. Se você agir com consistência, ser resiliente naquele momento, em todos os momentos, eles vão percebendo que não funciona a birra, tá? E aí elas vão começar a diminuir, eles vão aprender a lidar com aquela frustração, né? É importante para eles lidar com a frustração, aprender, né, o que é o fracasso. Isso é importante. Legal até aqui? Legal? Então eu vou fazer um resumão para a gente fechar aqui a nossa live, que daqui a pouquinho também já o Instagram ele corta a gente. Vamos fazer um resumão aqui para ficar gravado na mente de vocês, tá? Então, o que eu faço? Ó, aproveitar para quem chegou depois, hein? Pega esse resumo. O que fazer, então, durante uma birra? Primeira coisa, gente. Precisamos nos acalmar, tá? Se acalme. Primeiro se acalma, depois ajuda o seu filho a se acalmar. Tá? Eles precisam da nossa ajuda, mas para isso você tem que estar calmo primeiro, tá? Senão só aumenta o caos. É interessante isso, gente, mas é verdade, tá? Segundo, proporciona segurança para o seu filho e controla os danos ali. Então, é essa situação que eu falei para vocês aqui da criança de 2 anos, é um ótimo exemplo. Então, se for preciso, leva o seu filho para um lugar mais seguro. Se você estiver em um lugar público, por exemplo, você pode achar um cantinho ali mais reservado. Se não achar, você leva para o carro. Enfim, até que a criança se acalme. Faz isso calmamente, se afasta do seu filho qualquer objeto, também de uma maneira calma, não de uma maneira agressiva, tá? Porque eles percebem isso, então qualquer coisa, qualquer objeto que possa ser atirado ou danificado, é bom você tirar de perto, tá? Terceiro ponto.
Resista à tentação, tá? De consertar a birra ou persuadir seu filho com recompensas. Eu sei que tem muitas mães, pais que fazem isso, mas, gente, recompensa não é um bom negócio, tá? Porque quando você oferece um objeto que a criança tanto está desejando ali, ou qualquer outra coisa que foi fruto da birra, você acaba ensinando que a birra é uma boa ferramenta para conseguir o que ela quer, entendeu? Então a criança fala, eu fiz toda essa cena e a minha mãe foi lá e cedeu. Opa, funciona, eu vou fazer isso de novo. Então, ceder vai só custar mais birras para você, tá? Você vai ter que acabar lidando com birras no futuro com uma frequência que você não gostaria, tá bom? Uma coisa muito interessante é você se prevenir. Como que eu posso prevenir uma birra? A mamãe tá aqui assistindo, a minha mãe. E ela fala isso, quando a gente ia sair para o mercado, algum lugar assim, por exemplo, ela já conversava com a gente em casa. Então, isso é uma ótima estratégia, porque você já prepara o seu filho, você já está ali prevenindo uma birra que possa acontecer. Então, você explica. E as crianças pequenas, elas entendem sim. Eu já fiz isso com a Betina e ela se comportou tão bem no mercado, gente. Parece que não, mas eles entendem. Então, você pode explicar para o seu filho: olha, nós vamos sair, nós vamos para tal lugar. Você pode pedir uma coisa só lá dentro do mercado. Por exemplo, é uma coisa que você pode fazer, né? Então, seu filho vai pensar muito bem no que ele quer. Claro que isso não vai fazer com que você nunca mais tenha birras. Não, gente. Vai eliminar bastante, pode ajudar bastante, mas elas podem acontecer do mesmo jeito. Mas é uma forma que ajuda bastante você conversar em casa primeiro, explicar tudo o que vai acontecer, como vai acontecer. Isso ajuda bastante, tá bom? E por último, evita se apegar a esse comportamento do seu filho. Por quê? As birras, elas não são pessoais. Eu sei que tem muitos pais que têm essa dificuldade, né? Porque realmente elas parecem ser pessoal, porque cutuca a gente ali num lugarzinho que dói, mas não é pessoal, tá, gente? Raramente elas são pessoais. É realmente uma questão de não saber controlar completamente as emoções. Eles não têm realmente essa habilidade. Então, o nosso filho ele não está sendo maldoso, ele apenas carece dessa habilidade. Então, nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, tá? E é isso, pessoal. Depois que passa a tempestade, depois que todo mundo tá se acalmando, aí sim é válida a conversa, falar sobre o que aconteceu, porque realmente precisa disso. Você precisa explicar para o seu filho que aquilo não foi legal, mostrar os danos que ele causou, se ele jogou alguma coisa no chão, e tudo isso depois que se acalmar, tá? Porque antes não vai resolver. Então, se acalmou, a criança tá se sentindo bem, aí sim você vai conversar e mostrar para ela o que aconteceu, mostrar a situação. Olha só, você jogou tudo isso aqui no chão, mamãe não gostou, isso não foi legal. Então, você pode ir lá, pedir ajuda dela, vamos arrumar isso daqui, como a gente pode resolver isso? Que tal a gente guardar no lugar? Vai lá, faz com seu filho, mostra para ele. Tem que fazer isso, né? A gente precisa realmente voltar na situação, principalmente quando é uma coisa mais séria. Então, é importante você fazer isso, sim, tá? Mas sempre depois que todo mundo tá calminho. Pessoal, é isso. Nossa primeira live, muito bom. Fomos poucos, mas o conteúdo tá maravilhoso. E eu acho que eu vou deixar salvo aqui, porque é um pouco a questão do horário. O pessoal pediu bastante. Eu vou deixar salva essa live, se eu conseguir aqui, para poder assistirem depois, tá? Se ficou alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, a gente responde rapidinho. A gente tem alguns minutinhos, deixa eu ver aqui. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Deu para entender legal esse assunto. Gente, a birra não é fácil. Mas com o tempo, a gente vai aprender, a gente vai conseguir. Estamos juntos nessa caminhada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Para quem ainda não sabe,
Nós estamos no YouTube e no Facebook também. Então lá eu posto os conteúdos também. Para quem tiver interesse, é só seguir lá, é o mesmo nome, do Zero Positivo. E também tem o sininho aqui no Instagram agora, né? Você pode ir lá, acho que é no perfil, né? Isso. Então lá no perfil você pode procurar o sininho, vocês não vão perder nenhum conteúdo. E para a semana que vem, eu já vou dar um spoiler só para vocês que estão aqui. Nós vamos falar sobre o filho preguiçoso. Ai, ai, ai. É um assunto também que pega. Eu sei que tem muito pai e mãe que não sabe lidar com isso. E a gente vai falar sobre esse assunto. Hoje eu já escrevi o roteiro do próximo vídeo. Não sei se eu vou fazer live ou se vai ser vídeo. Eu tô pensando aqui ainda. Mas eu gostei desse negócio de live, viu? Eu gostei. Tô pensando, vamos ver. Então, pessoal, é isso. Já dei o spoiler para vocês. Não se preparem que durante a semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Amanhã eu vou soltar uma estratégia, uma ferramenta para vocês usarem. Espero que vocês estejam usando. E depois eu quero saber se está funcionando, como tem sido, beleza? Vou finalizar aqui porque nós somos pais, precisamos descansar. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Muito obrigada pelo apoio, tá bom? E até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.